Olá, pessoal. Só uma coisa rápida, tá? As pessoas às vezes confundem o que é um texto escrito em hebraico com aquilo que é uma fonte original hebraica. São duas coisas distintas. Por exemplo, eu posso ter um texto escrito em português e esse texto escrito em português não ser original. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, inclusive pastores, têm conversado comigo e perguntando se o nome correto é Yeshua, porque no Novo Testamento em hebraico está escrito Yeshua. Tá, então vamos esclarecer o que é isso. Existe um Novo Testamento escrito no idioma hebraico? Sim, claro, existe em todos os idiomas. As sociedades bíblicas do Brasil produzem Bíblias em todos os idiomas, tem até na Tupi-Guarani. A questão não é se existe esse texto escrito em qualquer idioma, inclusive o hebraico. A questão é qual é a fonte que foi traduzida para ter esse texto em hebraico. Então as pessoas vêm para mim e me dizem isso. Eu tenho uma Bíblia em hebraico do Novo Testamento. Ok, mas qual é o texto-fonte desse Novo Testamento que você afirma está escrito em hebraico? Essa é a questão. Não existe Novo Testamento escrito em hebraico. Não há nenhum manuscrito, nenhum artefato, nenhum trecho de nada de Novo Testamento escrito em hebraico. Então, como é que alguém usa isso para afirmar essa situação? É porque essa pessoa, ela esquece que a Sociedade Bíblica do Brasil existe em qualquer lugar do planeta. E em qualquer lugar do planeta, quando eles pegam o texto grego, que já é questionável, porque só tem um artefato que é o P52, que é um manuscrito grego com algumas linhas, poucas linhas, tá? Então, a partir daí, o que existam de Novo Testamento grego? Aquilo que as sociedades bíblicas afirmam, ou seja, são vários textos de várias fontes diferentes, não significando que seja um rolo ou pergaminho encontrado do Novo Testamento grego. Isso não existe. E por isso que existem confusões de pessoas que acham que Yeshua, por exemplo, seja ou possa ser o nome do Messias, quando de fato não é. Yeshua foi um termo utilizado para substituir a fonte do texto em grego, que é onde está escrito Iosus. Iosus, não é Jesus, é Iosus em grego. E esse texto em grego trouxeram numa tradução por hebraico. Quer ver como é fácil de provar isso que eu estou falando? Então essa aqui é uma Bíblia, tá vendo? Uma Bíblia escrita em hebraico, produzida pela Sociedade Bíblica de Israel. Pronto. Aí você achou um texto em hebraico. O que tem aqui dentro? Aqui dentro está escrito, vamos lá, eu vou ler para vocês, por favor acreditem, porque eu não tenho motivo nenhum para enrolar ninguém, né? Então aqui em cima, você vai ler aqui, ó, Torá, deixa eu virar aqui, Torá, Neviim, Torá, ou Torá, Neviim, que é o plural de, então, entre aspas, a lei ou os ensinos, Neviim, os profetas, Ketuvim, escritos, tá? E embaixo, tá vendo o que eu falei? Você falou e está escrito aqui. O que está escrito aqui? Aqui, vamos lá, isso. V, que significa, V, a letra Vav, V, que significa Habrit, Adashá, ou seja, Nova Aliança, que teoricamente seria Novo Testamento. Então a Bíblia está escrita em hebraico que eles usaram e você tem aqui quem é que fez, ou seja, é uma Bíblia que você vai encontrar
no texto, o texto hebraico do Novo Testamento? Claro, você poderia encontrar o texto em mandarim, chinês, enfim, qualquer outro idioma você pode encontrar. Isso não comprova que esse nome que está escrito em hebraico, ou em mandarim, ou em outro, ou em grego, por exemplo, que de onde veio isso, seja o nome correto para se referir ao Messias, tá? Então, assim, lembrando, Jesus é a forma grega, não é a forma hebraica de nada. Jesus é a forma grega, e dessa forma grega, é a forma grega de Iosus, tá? Se fosse traduzir corretamente, seria... eu nem gosto de falar isso, mas vamos lá. O termo teria que ser traduzido, esse nome Jesus teria que ter sido traduzido como Josué, do hebraico, Yehoshua, para traduzir. Nome não se traduz, nome próprio não se traduz, nome de pessoa nem de lugar se traduz. Não é traduzível, né? Então, se você vai para uma cidade na Europa, aquela cidade tem o mesmo nome lá. Você não traduz o nome da cidade. Tu vai conversar com uma pessoa que fala que tem um nome diferente, você vai ter que falar um nome diferente da pessoa. É óbvio, é tão simples de entender. Então, esse argumento de que o nome pode ser traduzido, nome de pessoa, lugar, pode ser, nem no idioma português isso é permitido. Pode estudar, vai verificar aí como é que funciona a língua portuguesa. Nomes próprios de pessoas e lugares não se traduzem. Que dirá, né, o nome do Eterno e por aí vai, dos personagens das Escrituras. Então, assim, mas eu li na Bíblia em hebraico. Agora você já sabe o que é. Existe uma Bíblia em hebraico do Novo Testamento? Existe, em hebraico, francês, italiano, português, em todos os idiomas. Tupi, Guarani, todos os idiomas tem. Chinês tem, mandarim tem, todos os idiomas têm. Isso não significa que essa fonte de tradução seja mandarim, não significa que seja hebraico. Repito, não existe nenhum fragmento arqueológico ou texto sobre o Novo Testamento ser hebraico. Se alguém acha que tem, mostra. No Museu de Antiguidade de Israel não tem. Então mostra onde é que está, porque não existe. A rigor, nem fragmento grego tem. A rigor não tem. Então, assim, antes de começar a falar bobagem, conversa mole, coisa de quem acha que entende e não sabe nada, vai pesquisar, vai estudar. E vai entender que alguém chegar para você e falar, mas eu li no Novo Testamento hebraico que está escrito Yeshua. Não, você não leu o Novo Testamento hebraico. Você leu o Novo Testamento grego escrito no idioma hebraico. E para fazer essa adaptação, os tradutores, novamente os tradutores, fizeram essa diferença. Esse texto aqui que eu acabei de ler para vocês, só para vocês terem uma ideia de como ele é recente, tomara que vocês enxerguem. Olha aqui, ó, 1991. Tudo aqui explicadinho, ó. Tá em hebraico, tá? Então, esse aqui foi feito em 1991. Ok? São 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. Então, antes de vir com conversa mole sobre esses nomes que são objeto de tradução, vão lá verificar, vão na fonte, vão na origem e aprendam. É simples assim. Não tem mistério. E ninguém tem a obrigação de saber. Mas tem a obrigação de se informar corretamente para não ficar divulgando fake news por aí. Então, repetindo, há uma diferença fundamental, essencial, crucial entre estar escrito em hebraico e ser uma fonte arqueológica hebraica. É mais ou menos a distância do sapo para a lua, ou mais até. Na verdade é bem mais, ok? Não existe esse tipo de fundamento para alguém afirmar que existe Novo Testamento em hebraico, que Yeshua é o nome que está no Novo Testamento em hebraico, porque eu já expliquei para vocês que não funciona assim, nem é assim. Então a gente precisa ter muito cuidado com essas pessoas que não estudaram, que acham que sabem tudo e de fato tem muito ainda para aprender.
ok? São as mesmas pessoas que não têm um dicionário de Bíblia, as mesmas pessoas que não têm Bíblia de estudo, as mesmas pessoas que não pesquisaram nada sobre arqueologia bíblica, as mesmas pessoas que são arrogantes e aí sim, soberbas. Dizem aquilo que o Eterno nunca disse. Falsos profetas, falsos pastores, falsos tradutores e por aí vai. Tá bom? Vou me alongar muito não, a ideia era só deixar bem nítida essa diferença, porque vai ajudar no nosso próximo vídeo a ter uma compreensão mais ampla sobre o que nós estamos tratando, que envolve a questão dos textos e do tetragrama sagrado hebraico que existe, e isso sim, tem fundamento. Já mostrei para vocês antes, nós vamos falar mais ainda sobre essa situação, tá bom? Beijo grande, tudo de bom, que tudo ocorra em paz e segurança para você, que você tenha essa tranquilidade dentro do seu coração e um entendimento perfeito da necessidade de estudar em profundidade os assuntos antes de qualquer outra coisa. Então estude a história das traduções, estude a história das Bíblias, estude hebraico, estude grego e depois verifique para você entender quais são as diferenças que existem e os erros que existem nas traduções, tá? Eu coloquei um exemplo aí da palavra inferno, vão lá dar uma olhadinha no feed, assistam o vídeo de um dos meus professores de Israel falando sobre esse tema, tá? É isso. Tchau!